Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, do verso 22 ao 29. O nosso tema, a libertação do endemoniado. O texto bíblico nos diz assim: Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Meus amados, por onde quer que fosse, os fariseus sempre davam um jeito de encontrar o Senhor, certamente esperando que ele cometesse algum tipo de deslize em relação aos mandamentos e princípios da lei. Enquanto isso, levaram até ele um homem endemoniado, que era cego e mudo. Cristo o libertou e o curou. Então o homem passou a ver e ouvir. Aquela possessão demoníaca produzia dois efeitos colaterais, a cegueira e mudez, mas o poder do Senhor libertou aquele homem das 3 aflições que sofria nas mãos do diabo. Esse milagre causou uma admiração tão grande ao povo que em muitos corações acendeu a chama de que estavam na presença do enviado de Deus, e por isso perguntaram: Não será este o filho de Davi? No entanto, isso despertou a fúria dos fariseus, que trataram de acabar com a esperança da multidão de maneira radical, justificando que o poder do Messias tinha origem em Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabendo disso, Jesus não se exaltou e pacientemente refutou a absurda acusação usando uma simples analogia de um reino, uma cidade ou casa, que caso estivesse dividida, se autodestruiria. Portanto, se ele expulsava demônios por Satanás, ele estava destruindo as obras do próprio diabo. E continuou: Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Os alunos das escolas dos profetas eram conhecidos como filhos dos fariseus, e estes declaravam serem capazes de exorcizar espíritos malignos. Dessa forma, ambos os argumentos de Jesus eram irrefutáveis. Depois, o mestre falou-lhes através de uma parábola, afirmando que tinha poder para exorcizar demônios ao vencer as tentações do diabo no deserto, amarrando o valente de forma que Satanás não tinha mais poder para impedir a vinda do reino dos céus na terra. Mateus 4, de 1 a 11. E acrescentou: Só então poderá roubar a casa dele. Cristo veio para libertar os cativos de Satanás, primeiro da prisão do pecado, depois da prisão da morte eterna. Ao expulsar os demônios das pessoas, ele estava as libertando das garras do diabo, recuperando-as para Deus. A missão de Jesus não parou, ela continua através de sua igreja, que no seu poder livra as vítimas de Satanás aprisionadas por seus próprios pecados, transformando-as em novas criaturas pela ação do Espírito Santo, preparando-as para viverem eternamente junto de Deus, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.